Oi, oi, mais uma aula da Escola Bíblica. Talvez hoje seja uma das minhas preferidas nesse ciclo. Hoje a gente vai aprender com Daniel a orar conforme a palavra de Deus. É bem provável que você conheça Daniel, se lembre dele, porque ele foi capacitado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para revelar sonhos, né, para mostrar o significado dos sonhos. E a gente vai ver algo muito interessante com Daniel hoje, sobre oração de acordo com a palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos principais na lição de hoje, e eu gosto de compartilhar esses objetivos com você. O primeiro é perceber que a oração deve ser baseada no caráter e nas promessas de Deus. A base da nossa oração é quem Deus é, né, e as promessas que Deus faz. O segundo objetivo é desejar conhecer o caráter e as promessas de Deus, para que a gente consiga orar de fato de maneira que Deus se agrada, da maneira certa. E por fim, é a gente estudar a Bíblia com essa finalidade de conhecer o caráter de Deus e as suas promessas reveladas nas Escrituras. Então, se a oração deve ser baseada no caráter e nas promessas de Deus, eu preciso querer conhecer o caráter e as promessas de Deus, e eu vou conseguir, né, alcançar esse objetivo quando eu estudar a Bíblia com a finalidade de conhecer o caráter e as promessas de Deus, porque é a Bíblia que nos revela tudo isso. O texto base de hoje está em Daniel 9, de 1 a 19. E aí eu queria muito que você desse uma pausa nesse vídeo, que você abrisse sua Bíblia para você ler com atenção Daniel 9, de 1 a 19. Se você tiver condições nesse momento, se você estiver em casa, pode ser que o vídeo você assista no serviço, eu sei que dá dificuldade de vez em quando. Mas se você estiver em casa, que você pegue a sua Bíblia, risque, anote aquilo que você achar importante, tá bom? O versículo-chave de hoje se encontra em Daniel 9, versículo 2. Olha só o que fala. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, esse texto está falando o seguinte: Daniel estava entristecido com a situação de Jerusalém, com a situação que o povo estava enfrentando. E ele fala, nesse capítulo, que ele, estudando as Escrituras, aquilo que o profeta Jeremias havia escrito, ele entendeu a palavra que o Senhor deu a Jeremias. E Deus já tinha dito que esse processo, né, de cativeiro duraria 70 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso na lição de hoje, sobre os nossos sentimentos e a oração. Nós somos realmente dotados de sentimentos. Foi assim que Deus nos fez. Nós choramos, nos alegramos, ficamos, né, irados, nós ficamos contentes, damos saltos de alegria. Nós somos feitos assim. Só que muitas vezes esses sentimentos nos ajudam de fato a substanciar as verdades bíblicas, né? Com os meus sentimentos eu consigo de maneira mais intensa, às vezes, né, entender ou internalizar as verdades bíblicas. O problema é que muitas vezes, geralmente, os nossos sentimentos eles são controlados pelas circunstâncias. E as circunstâncias nós não conseguimos controlar. Isso quer dizer o seguinte: se nós baseamos a nossa fé ou as nossas orações nos nossos sentimentos, nós corremos um sério risco de estar nos firmando num banco de areia movediça. Porque se eu baseio a minha fé, a minha oração naquilo que eu sinto, ora eu vou estar assim super cheia de mim, né, super confiante, ora eu vou estar me achando o bagaço da laranja. Então a gente precisa, assim como Abacuque, na lição que a gente viu de Abacuque, a gente precisa orar de acordo com o caráter de Deus, com a pessoa de Deus, sobre quem ele é. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, a alicerçar nossas orações, a alicerçar nossas decisões em fatos, em promessas, em mandamentos do Senhor, e não nos nossos sentimentos. E aí a lição de hoje a gente vai separar em 5 partes, bem rápidas, sobre a oração conforme a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente vê no texto de Daniel é que a oração de Daniel é centrada no caráter de Deus. Daniel inicia a sua oração, você pode ver isso em Daniel 9, reconhecendo a majestade de Deus, que enche o universo e que o povo deveria ter aprendido a temer ao Senhor, deveria ter aprendido a respeitá-lo, a reverenciá-lo,
A oração precisa ser centrada em Deus, tendo em mente em quem Ele é e não em quem nós somos. Então, a oração, nós estamos orando ao Senhor, Criador dos céus e da terra, cheio de majestade e poder, aquele que controla todo o universo e que é santíssimo. A oração que fazemos tem que ser centrada nessas características e outras de Deus, não em mim. A segunda coisa que a gente percebe nessa oração de Daniel é uma oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. Daniel examinou as repetidas advertências dos profetas, principalmente de Jeremias, e ele descobriu que Deus estava sendo fiel ao que ele já tinha dito e que faria e o que Deus faria se o povo persistisse pecando. Então Daniel ele baseou a sua oração no fato de que ele havia entendido que Deus já havia prometido que isso ia acontecer se o povo continuasse pecando. Ou seja, Daniel percebeu que Deus estava sendo simplesmente fiel a ele mesmo, a sua própria palavra. E isso mostra que Deus tem controle. Aquilo que estava acontecendo com o povo de ser levado cativo fazia parte do plano de Deus justamente para resgatar o seu próprio povo. Nossas orações devem ser baseadas nas promessas reais e infalíveis de Deus e não em nossas expectativas, sentimentos ou desejos. Percebam o perigo que é orar ao Senhor somente pensando em nossas expectativas. Nossas expectativas são assim incríveis, são altas e às vezes são assombrosas, nós não sabemos, achamos que é uma expectativa maravilhosa, mas pode ser algo que desmorone nossa família, pode ser algo que traga o caos para o nosso meio. Então, se a gente basear nossas orações naquilo que a gente quer, naquilo que a gente sente, nos nossos desejos, nós vamos estar nos afundando, às vezes sem perceber. Precisamos basear nossas orações nas promessas reais e infalíveis de Deus. Outra coisa que a gente aprende com Daniel é a oração consciente da justiça de Deus. Daniel sabia que Deus, ele sabe que Deus é justo. Significa que Deus ele age com muita equidade moral. Deus está sempre certo. Né? Daniel ele sabia disso e ele ora sabendo disso, de que Deus não erra. Diante das repetidas advertências de Deus nas Escrituras, estava patente para Daniel que os pecados do povo destoavam do padrão de santidade de Deus. E porque Deus é fiel à sua própria palavra, ele agia de forma justa ao enviá-los para o cativeiro. Então perceba que Daniel, quando ora, ele não ora reclamando. Por que o Senhor fez isso? Ele ora já entendendo o que tinha acontecido, porque ele viu nas Escrituras que Deus já havia falado. Quantas vezes nós reclamamos com o Senhor sobre problemas da nossa vida, coisas que não dão certo, mas nós erramos porque quisemos. Deus já tinha dito, não faça isso. Né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, e muitas vezes a gente prefere ser a mulher rixosa. E aí depois nós lamentamos e choramos com o Senhor por isso e por aquilo outro. Mas nós não procuramos obedecer ao Senhor lá atrás, sendo uma mulher sábia, paciente. Da mesma forma, a gente às vezes espera que os nossos filhos sejam pessoas incríveis, fiéis ao Senhor, mas nós não nos atentamos à necessidade de instruí-los no caminho do Senhor. E às vezes lá na frente podemos chegar a um estado de e agora, né? E a gente, quando conhece a Deus, a gente vai perceber que o erro não foi de Deus. Deus está sempre certo. O erro foi em algum lugar, por conta do pecado do mundo, nós já nascemos em pecado, ou por algo que nós deixamos de fazer, ou por algo que nós fizemos realmente de errado, algo que nós não atentamos para consertar. A outra coisa que a gente aprende com Daniel, que é interessantíssimo, que também tem a ver com as verdades bíblicas, é a oração intercessora de Daniel por causa do pecado. E aqui é a parte muito interessante, que Daniel fala o seguinte, Daniel ele ora de maneira contrita em favor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. E aqui é a parte interessante. Daniel se identifica com seu povo e se inclui como culpado, mostrando-nos que um homem piedoso é também empático e lamenta o pecado que acontece no meio do povo. O texto diz, na versão, numa das versões que eu li, que fala assim, Senhor, o Senhor Deus de justiça, e a nós só nos resta o corar de vergonha. Ele, quando ora ao Senhor, falando sobre o pecado de Israel, ele fala assim, nós pecamos. Ele se inclui. E aí, a lição nos fala uma coisa muito interessante. O homem piedoso, ele há de reconhecer sempre que se houve pecado no meio do povo, a vergonha cai sobre toda a congregação. De alguma forma, se alguém no nosso meio peca, nós temos uma parcela de culpa. Se a nossa família tem uma coisa que dá dando errado, nós temos uma parcela de culpa. Se a igreja tem algo que não está
não tá legal, é algo que não agrada a Deus, nós temos parcela de culpa. Se um irmãozinho nosso cai, nós também temos uma parcela de culpa. E aí, quando a gente ora nesse sentido, essa oração intercessora, onde nós nos incluímos como culpados também, é uma oração também que nos permite não apontar dedos, é uma oração de reconhecimento. Talvez eu não tenha culpa naquele pecado específico de fulaninho, mas eu sou uma pessoa pecadora. E assim como eu estou pedindo para que o Senhor o perdoe, eu tenho que pedir perdão pelos pecados que eu cometo diariamente. É muito interessante, porque é isso, nós só aprendemos isso quando estudamos a Bíblia. Porque a Bíblia revela quem Deus é e revela também quem nós somos. Nós somos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus. E por fim, a gente aprende com Daniel uma oração confiante na misericórdia e no perdão de Deus. Mais uma vez, porque Daniel conhecia esse Deus através das Escrituras. Na oração de Daniel, nós percebemos que ele não tinha interesse próprio nenhum. E a preocupação dele era com o zelo do nome de Deus. Daniel sabia que Deus é misericordioso porque ele já tinha visto isso antes, ou tendo vivido, ou tendo estudado as Escrituras. Deus é misericordioso. E Daniel ora na certeza de que Deus perdoa quando o seu povo se arrepende. Então também é muito diferente, nós podemos orar e às vezes a gente se sente, né? Uma pessoa tão ruim. Ai, eu sei que eu sou pecadora, eu sou muito pecadora. Eu nem mereço estar perto de Deus, eu faço tanta coisa errada, eu repito o meu erro e continuo. Quando a gente ora baseado nas Escrituras, até mesmo a vergonha do pecado não nos impede de chegar a Deus, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus perdoador. Mais uma vez a gente percebe a importância de orarmos segundo a palavra de Deus e não conforme os nossos próprios sentimentos. E a gente termina falando que gente de oração é a gente que conhece os atributos, as obras e as promessas de Deus através da sua palavra revelada. Gente de oração é a gente que ora de forma fervorosa, consciente, verdadeira, persistente e consistente, porque sabe da fidelidade de Deus. Gente de oração é a gente que reconhece a sua parcela de culpa sempre que há pecado no meio do povo e não age como fariseu ao se comparar com o publicano. E aí eu queria terminar destacando o Salmo 103, de 8 a 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que maravilha! Que essa verdade bíblica de que o Senhor é compassivo e misericordioso, de que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, senão nós estávamos fulminados, precisa estar em nosso coração, para que nós, mesmo em pecado, possamos buscar o Senhor para nos corrigir, nos arrependidos, porque Ele nos perdoa. Que você tenha uma semana incrível, que você consiga degustar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Que você aprenda cada vez mais para que os seus sentimentos não ofusquem as verdades bíblicas e assim você consiga ter uma vida de intimidade com Deus de verdade, uma vida com liberdade, porque Jesus Cristo nos dá liberdade para isso. Nós hoje temos um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Deus, Jesus, o nosso Salvador. Fiquem com Deus e até a próxima lição.